Halloween 4, O Retorno de Michael Myers, é um filme de terror lançado em 1988, dirigido por Dwight Little, o mesmo cara responsável por um monte de filme trash que ninguém liga, e esse maluco nos presenteou com um dos piores filmes da franquia Halloween. A história se resume a 1h20 do Michael Myers stalkeando pessoas e Não sou tarado, eu sou vadio. enquanto o Dr. Loomis tenta encontrar o seu paradeiro, tudo isso recheado com personagens rasos, diálogos genéricos e muita enrolação. É brincadeira, hein? E aqui vemos a pior máscara da franquia. Coisa horrorosa! O que rolou foi que os produtores tiveram a brilhante ideia de usar uma máscara de cabelo platinado. Então, depois de gravar todas as cenas, os caras pensaram assim: Quer saber? O público pode achar estranho. Por que não vamos usar máscara de Charlie Morgan? Idiota! O filme já começa com Myers sendo transferido do hospital psiquiátrico porque sim, e os médicos fazem isso sem nenhum escolta policial. Idiota! No caminho, eles comentam que o Myers tem uma sobrinha viva e, para surpresa de ninguém, o maníaco acorda e parte pro ataque. Depois somos apresentados a Jamie, sobrinha do Michael Myers, que foi adotada pela família dessa garota chamada Rachel. E os caras decidiram simplesmente continuar com a pior decisão criativa dessa franquia. Idiota! O próprio Carpenter admitiu que foi forçado a escrever o roteiro de Halloween 2 e todo o lance da Laurie ser irmã do Michael Myers só aconteceu porque ele estava sem ideias. Inclusive o Carpenter planejava fazer de cada filme uma antologia, mas depois do fracasso de Halloween 3, o estúdio cancelou essa ideia e decidiram ressuscitar o Myers. Voltando para a história, a Jamie tem um diálogo com a Rachel que só serve para estabelecer a relação entre as duas. Então a criança vai até o quarto para dormir, mas sente uma presença, o maníaco surge debaixo da cama, a criança se desespera, tenta escapar, abre a porta, mas se depara com Michael Myers de novo. Mas era tudo imaginação. Em paralelo, o Dr. Loomis tenta seguir o rastro do Michael Myers, primeiro indo até o manicômio, onde ele descobre o acidente com a ambulância, depois ele vai até um posto de gasolina, encontra dois corpos, finalmente fica cara a cara com o maníaco, atira, o sujeito desaparece, o Loomis sai, o Michael arrebenta a garagem com essa caminhonete, destrói as bombas de gasolina, rola uma explosão. Rola uma cena rápida da Jamie sofrendo bullying por ser sobrinha do Michael Myers. A criança corre desesperada e acaba encontrando no meio do caminho a Rachel e mais uma amiga, e as três partem para uma loja comprar artigos pro Halloween. Chegando lá, a Rachel começa a conversar com seu namorado, a Jamie começa a procurar umas fantasias, até encontrar essa de palhaço. E quando ela se olha no espelho, tem uma flashback do próprio Michael Myers ainda na infância. E claro, rola mais uma visão do maníaco. Corta para o Dr. Loomis tentando pedir carona na estrada já que seu carro foi destruído na explosão. Ele consegue abordar esse grupo de jovens que na verdade só tiram sarro dele. Mas logo em seguida ele encontra esse padre e consegue a carona. E rola um diálogo que no final não serve pra nada, só tá no filme pra fazer graça mesmo. Idiota! Então finalmente anoitece, a cidade está em clima de Halloween, a Jamie e a Rachel saem para pedir doces. Nisso Michael Myers aproveita, invade a casa e descobre as fotos da Laurie. Corta pro Dr. Loomis chegando na delegacia, tentando explicar o que está acontecendo, mas de início os caras não acreditam. Então um deles decide fazer uma ligação, só que pelo fato da linha estar sem sinal, eles percebem que a coisa talvez esteja séria e partem para ação. A Rachel leva a Jamie junto com outras crianças até a casa dessa mina, que é filha do xerife, que está caçando Myers agora com o Dr. Loomis. E logo a Rachel encontra o seu namorado na casa da garota. Rapaz, deixa de ser safado. Então rola uma discussão entre os dois e nisso a Jamie desaparece. Corta para esse bar onde esses malucos veem na TV que os estabelecimentos terão que ser fechados por causa do maníaco. O dono do bar fica revoltado, tenta ligar para a delegacia, percebe que a linha está sem sinal, percebe que a coisa ficou séria e chama seus camaradas caipiras armados para verificar o que aconteceu. Corta para a estação de energia onde esse maluco se depara com o Michael Myers, tenta encarar o maníaco. Entretanto o Myers arremessa o sujeito contra as fiações e a cidade fica sem energia. Lembra que a Rachel e a Jamie simplesmente se separaram? Pois era tudo suspense e vazio, as duas acabaram se reencontrando e, por coincidência, o Dr. Loomis e o xerife também acabaram se deparando com as duas no mesmo instante. Então os quatro seguem para a delegacia e encontram a maior zona. Ao sair da delegacia, o xerife se depara com um bando de caipiras armados. Rola uma conversa, mas não dá em nada. Os caras decidem caçar o Michael Myers sozinhos. E nisso eles acabam matando um cara aleatório. Então o xerife decide levar Jamie e a Rachel para sua própria casa. O Dr. Loomis e o xerife tentam contatar a polícia estadual e enquanto aguardam uma resposta, o Dr. Loomis acaba por sair da casa. E depois de um tempo o xerife também sai. Então essa loirinha decide se aproximar do policial, oferecendo um café e descobre que o cara também tá morto. Então surge o Michael Myers e mata a mina com espingarda.
A Rachel percebe o silêncio na casa e logo descobre o que aconteceu. Então finalmente o Myers enfrenta a nossa mocinha. O namorado da Rachel até tenta ajudar com a espingarda, mas ele acaba se atrapalhando e o Michael Myers dá cabo dele também. Depois de uma perseguição muito louca no telhado, a Rachel acaba caindo e ficando desacordada. A Jamie corre para pedir ajuda, encontra o Dr. Loomis, os dois acabam indo parar na escola. E é nessa sequência dentro da escola que aparece a máscara de cabelo platinado. 1, 2, 3, vai filhão! Nisso o Michael Myers aparece de novo, tenta atacar a menina, mas nisso a Rachel reaparece com um extintor. Então finalmente a Rachel e a Jamie saem da cidade junto com esses revoltosos armados. No caminho eles encontram a polícia estadual que está indo para Hampton Field e seguem seu caminho. Mas esse que o Michael Myers aparece, rola uma perseguição muito louca dentro do veículo enquanto o maníaco tenta entrar. Então finalmente depois de alguns minutos a menina consegue frear, o Michael Myers cai pra frente, ela acelera de novo e ele fica lá parado feito um boneco. Vai filhão! Então temos essa cena que só reforça a ligação da Jamie com o Myers. E logo que a menina se afasta, o maníaco se levanta e os caras começam a atirar. E esse é o fim de Halloween 4. Olha o demônio! É o diabo! Esse é sinceramente um daqueles filmes que nem deveria existir. A história, como eu mencionei antes, simplesmente se apropria de uma das piores decisões criativas do John Carpenter. Então a nota para esse filme é 4. Sound.com